Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar que temos o privilégio de poder promover, até para que mantenhamos esta relação de proximidade com as pessoas por intermédio das novas tecnologias e este é um mecanismo que nós temos também à nossa disposição para irmos partilhando aquilo que são alguns pontos de vista sobre o nosso concelho e sobre as nossas vidas, num momento muito exigente para as nossas vidas coletivas e que é cada vez mais importante podermos ouvir contributos, pessoas com experiências riquíssimas, como é o caso de hoje, e eu vou só fazer a introdução e o enquadramento desta iniciativa, agradecendo naturalmente a todas as pessoas que nos acompanham por intermédio das redes sociais e que depois nos vão acompanhar também no canal do YouTube, onde esta conferência vai ficar gravada e disponível para quem quiser depois acompanhar aquilo que foram os contributos que aqui hoje serão partilhados. Mas permitam-me que agradeça muito em particular aos nossos convidados, ao professor João Gabriel Silva, ao professor Ricardo Vieira, à professora Ana Paula Duarte, e dizer a todos que, e há um bocado em jeito de conversa, dizíamos que sendo provenientes de diferentes áreas do saber, se complementam muito, e eu, em meu nome particular, agradecer do fundo do coração essa disponibilidade que demonstraram para estar connosco aqui hoje, para partilhar aquilo que é um bocado as vossas experiências, porque cada um de vós tem as suas raízes em Pombal, mas depois, fruto das experiências de vida que cada um de nós tem, e eu também tive a minha, naturalmente, que os caminhos seguiram para outras cidades, no caso da professora Ana Paula para o Fundão, e hoje trabalha na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. O professor João Gabriel Silva, que foi nosso reitor da Universidade de Coimbra e um grande representante de Pombal, que há dias me perguntava como é que estava. Perguntava, não, afirmava-me que o Sporting Pombal ainda estava em primeiro lugar. Eu dizia-lhe mesmo isto, mesmo com este efeito, e percebe-se o gosto que continua a nutrir pela nossa terra. E o professor Ricardo Vieira, que, sendo natural aqui também do nosso concelho e estando aqui mais próximo, também é uma pessoa que nós vamos acompanhando já há muito tempo e que eu, pessoalmente, porque fui eu que vos fiz os convites, queria agradecer-vos essa vossa disponibilidade, e já está prometido que, apesar de hoje ser neste formato digital, haveremos de organizar uma iniciativa deste género, um pouco mais abrangente, em formato presencial, se vocês tiverem essa disponibilidade. E queria agradecer à Ana Carolina Jesus também a disponibilidade para ser a moderadora deste painel. A Ana Carolina Jesus, como vocês vão perceber, ela está talhada também para estas funções, porque com todo o percurso académico que tem, também tem o dom de poder articular e moderar conversas como a que eu espero que tenhamos hoje, e por isso queria, em meu nome pessoal, naturalmente, agradecer a disponibilidade que todos manifestaram para passarmos aqui um bom serão de terça-feira, e dizer-vos que, relativamente aos nossos convidados, que eu acho que a experiência que têm do ponto de vista das vossas carreiras académicas, que são invejáveis e são altamente notáveis a todos os níveis, é um privilégio podermos contar com a vossa participação, com os vossos pontos de vista, com as vossas partilhas, com os vossos contributos para esta sessão, e colocarmos sempre à disposição, porque é muito importante essa visão também do exterior, de quem já correu o mundo e tem muitos conhecimentos em várias matérias do desenvolvimento de cada um dos territórios, e por isso agradecer essa vossa disponibilidade e desejar que seja uma sessão que eu tenho a certeza que vai ser muito interessante, e estou muito entusiasmado em poder também ouvir-vos, porque alguns de vós já ouvi pessoalmente em outros contextos, mas neste contexto de partilha entre académicos com a grande, acho que vai ser uma grande mais-valia, e por isso, agradecendo a vossa presença, passava então à Ana Carolina, que vai ser então a moderadora desta vossa conversa. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos àquele que é o segundo ciclo de webinars do PSD de Pombal, aqui integrado também naquela que é a plataforma recentemente lançada, ADN 236, e é por isso que convidamos 3 pessoas com origens em Pombal, que fizeram o seu percurso académico e profissional
fora de Pombal, mas também tem uma palavra a dizer neste tema que hoje temos, que é o conhecimento ao serviço do desenvolvimento. Naturalmente que o primeiro passo deste webinar passa por apresentar aqueles que são os nossos convidados, de uma forma mais objetiva, para todos terem noção daquele patamar a que já chegaram do ponto de vista do ensino e do ponto de vista académico. Temos connosco Ana Paula Duarte, que é vice-presidente da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, mas também vereadora no município do Fundão, com o pluro das redes de cooperação, conhecimento e ciência. Temos também connosco o professor Ricardo Vieira, professor coordenador principal e professor decano do Instituto Politécnico de Leiria, e também o ex-reitor da Universidade de Coimbra, corrijo, ex-magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor João Gabriel Silva, que neste momento assume as funções de professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Esta nossa conversa pretende-se que tenha um registro mais informal e a lógica, iremos convidar cada um dos oradores a fazer uma pequena intervenção inicial sobre o tema, mas depois terão a oportunidade de responder a questões. Por isso, lanço já o desafio para quem nos está a acompanhar para ir fazendo essas questões através dos comentários, que depois terei também esse papel de fazer as questões aos nossos intervenientes. E, para começar, vou passar desde já a palavra ao professor João Gabriel Silva e perguntar-lhe de forma objetiva de que forma é que o conhecimento pode estar, de facto, ao serviço do desenvolvimento. Bom, muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer muito este convite aqui do meu amigo Pedro Pimpão, que de facto já nos encontramos aqui várias vezes ao longo do tempo. É verdade que um bocadinho também à volta do Sporting Clube Pombal, que eu sou um admirador distante, mas seguramente considerado, porque pronto, Pombal é a minha terra e portanto um convite vindo de Pombal tem um sabor especial para aqui estar, pronto, porque é o sítio onde eu nasci há muitos anos, na Rua do Lagar, e que será sempre a minha terra, embora de facto já saí de lá há muito tempo. Saí quando tinha 10 anos, em 1967, portanto já lá vão uns anitos, mas a ligação é total e volta e meia lá vão matar saudades. Enfim, quanto ao tema propriamente dito, ele também me é particular, também é muito caro, porque eu de alguma forma, embora seguramente uma carreira académica passada na Universidade de Coimbra, esta preocupação de conseguir que o conhecimento leve a desenvolvimento da sociedade em que nós estamos inseridos, portanto, que tenha efeitos práticos, que permita trazer prosperidade à comunidade em que nós estamos inseridos, é uma coisa que sempre me acompanhou, enfim, uma coisa que sempre tentei, desde no início da década de 80, quando comecei a minha atividade depois do curso, em que me dediquei, por exemplo, a coordenar o projeto, aquele que depois vim a perceber que era o primeiro computador português desenhado e produzido em Portugal, uma coisa chamada ENER-1000, há muitos anos feita, mas que depois passou por muitos outros projetos. Por exemplo, tenho muita satisfação em ter muito software escrito por mim ali na fábrica da agora chamada Navigator, antes a só Porcel, ali ao pé da Figueira da Foz, no sistema de controle de produção e muitos outros projetos industriais, e portanto esta preocupação da ligação sempre existiu muito intensamente comigo, porque acho que é uma coisa que faz parte, por cima eu sou engenheiro, portanto o engenheiro tem se calhar mais obrigação ainda de resolver problemas, portanto fazer coisas práticas. Depois, quiseram os acidentes da vida que acabasse por assumir tarefas de gestão, que não estava propriamente nos meus planos, mas enfim, as coisas acontecem também porque as circunstâncias assim o suscitam. E obviamente que, nomeadamente quando estive em funções de gestão, primeiro na Faculdade de Ciência e depois na Universidade, a preocupação de conseguir dar a tal contribuição de que o conhecimento tenha consequências práticas positivas, naturalmente, sempre me acompanhou. E tenho ideias, enfim, não sei se são certas ou são erradas, eu acho que tem alguma
proximidade. Na realidade, tenho uma ideia bastante clara na minha cabeça em relação ao qual é o caminho base que se deve seguir. E tentei, obviamente, aplicá-lo enquanto estive em funções, e mesmo agora que estou de saída, enfim, continuo muito ativo. Por exemplo, eu sou um dos fundadores de uma empresa que é bastante conhecida, a Critical Software, e portanto agora que saí da reitoria da universidade, lá estou eu ali todo envolvido em projetos diversos, enfim, bastante interessantes, acho eu. Mas, como disse, tentei aplicar essa filosofia, que já vou explicitar, enquanto estive na reitoria em particular, e como engenheiro que sou, tento ver se os resultados são palpáveis. Enfim, há várias formas de o ver, mas talvez, em defesa da minha perspectiva sobre o assunto, eu possa dar um ou dois números que acho que mostram que a coisa funciona. Que é, quando eu entrei, isto aqui anotado, quando eu entrei para a reitoria da universidade em 2011, mesmo no início da Troika, que apanhámos com a Troika toda em cima, o financiamento internacional da universidade, numa base anual, portanto aquilo que se conseguia obter, internacional quero dizer obtido diretamente, essencialmente em Bruxelas, portanto na União Europeia. Havia alguns financiamentos de outras proveniências, mas os internacionais eram quase todos vindo da União Europeia. Subiu de 600 mil euros por ano em 2011 para 5 milhões em 2018, portanto um aumento à volta de 8 vezes. O financiamento competitivo geral, portanto incluindo também os fontes de financiamento portugueses, as prestações de serviços especializadas, etc., aumentou de 16 milhões por ano em 2011 para 48 milhões de euros por ano, e tem continuado a subir, depois de eu lá sair, portanto, em 2018. Portanto, é um aumento substancial. Eu, na minha opinião, enfim, e é por isso também que estou a citar, acho que isto mostra que a minha ideia base sobre esta questão do conhecimento ajudar ao desenvolvimento tem alguma base de verdade, pelo menos há uma base factual. E qual é essa ideia? A minha ideia é que quem está em funções de coordenação de alguma coisa, em primeiro lugar, não se deve tentar substituir às pessoas que vão ter as ideias. O conhecimento significa ideias que depois têm aplicação, conhecimento a ajudar ao desenvolvimento, significa ideias que depois têm aplicação prática e que geram riqueza, geram prosperidade, geram emprego, geram, enfim, aquilo que se espera que uma sociedade desenvolvida ofereça aos seus membros. E, portanto, essa para mim é a primeira regra. Não há ninguém que tenha assim uma visão divina e que saiba, enfim, é este o caminho, é esta área que nós vamos explorar, é esta a ideia que parece fazer sentido. Não. Nós aquilo que temos é de criar condições para aquilo que eu digo de libertar a energia. Nós devemos tentar detectar quais são as pessoas que de facto têm ideias e dar-lhes condições para as desenvolver. Umas falham, outras avançam, mas dar-lhes condições para desenvolver. Isso significa o quê? Significa trazer os elementos complementares que muitas vezes as pessoas têm ideia não possuem, por exemplo, dando um exemplo de uma Câmara Municipal. Enfim, estamos a falar aqui, isto é iniciativa de um partido político, a nível autárquico, e, portanto, pensando um bocadinho nessa perspectiva. Por exemplo, o que é que uma Câmara Municipal pode fazer em relação a isto? Bom, em primeiro lugar tem que ter alguém, o meu entendimento é essencialmente que ter alguém que detecta, por exemplo, no tecido económico do Conselho, que em Pombal até é bastante desenvolvido, e ver quais são as empresas, as atividades que têm vontade, apetência, vontade e capacidade para procurar coisas novas e tentar pô-las em contacto, por exemplo, enfim, com as instituições de ensino superior como aquela em que eu estou, embora não seja só a Universidade de Coimbra, obviamente sejam poucos. Aliás, por exemplo, uma coisa que eu tenho pena é que, de facto, a ligação que existe entre a Universidade de Coimbra e o tecido económico de Pombal é fraca. Não vou dizer que é boa, é fraca, há umas coisas pontuais, mas nada de muito significativo. Mas tem um enorme potencial de crescimento, até porque é fraca a cabeça, né? E, portanto, é preciso
perceber porque é que, por exemplo, essas relações, havendo à partida todo o potencial para elas se desenvolverem, possivelmente com o Politécnico de Leiria serão mais desenvolvidas, não faço ideia, não conheço, ou com outras instituições, talvez, ou se calhar não, também são fracas, não faço ideia, mas havendo um tecido económico tão pujante, na região de Coimbra, da região de Pombal, seguramente que faria sentido começar por perguntar isso. Então, quais são as associadas à Câmara, em algum formato, há muitos formatos possíveis, que conhecesse os cantos à casa. À Universidade de Coimbra, seguramente, também nem todos os professores da Universidade de Coimbra, mas há estruturas dedicadas a isso, mas nem todos eles estão virados para este tipo de colaboração, mas há muitos que estão, seguramente no Politécnico de Leiria, na UBI, para falarmos aqui das instituições dos três que aqui estamos, mas outras também, portanto, alguém que fizesse essa ponte, que conhecesse bem o tecido económico, alguém, não tem que ser necessariamente só uma pessoa, que conhecesse bem o tecido económico de Pombal, que conhecesse bem digamos, os canais, os caminhos, as pessoas, as valências que existem nas instituições de criação de conhecimento, que não são só as universidades e os politécnicos, portanto, há outras também, mas enfim, são em boa parte das universidades e politécnicos, e que faça a ligação, que conheça bem as fontes de financiamento para a investigação, que conheça bem os mecanismos de elaboração de candidaturas, de elaboração de orçamentos, de controlo, de um mundo de coisas. E, portanto, nessa perspectiva de facilitador, pode-se conseguir grandes multiplicações. Deu um exemplo na Universidade de Coimbra, por exemplo, uma coisa que funcionou fantasticamente e permitiu muitos mais projetos. A maior parte dos projetos, atualmente, quando são financiados, projetos de investigação e similares, são financiados com base, e aliás os fundos estruturais, de maneira geral, são financiados numa base de uma filosofia de reembolso, isto é, as pessoas gastam o dinheiro nas chamadas despesas elegíveis, portanto coisas que são tipo de despesas que podem ser financiadas por aquela entidade financiadora, mas têm que muitas vezes gastar o dinheiro, embora às vezes haja adentamentos, enfim, as regras variam muito, mas a filosofia da União Europeia em particular é essa, gasta-se, e depois apresenta-se as contas e eles reembolsam. Mas isso significa que enfim, os investigadores, os grupos de investigação, as equipas de projeto, precisam de ter ali uma capacidade de adiantar dinheiro para começar a executar o projeto, para depois reaver o financiamento. Há muitas coisas, por exemplo, que funcionam na base da amortização. Um equipamento que é comprado, depois só é reembolsado na medida do tempo que decorre durante o projeto e condições de uso e mais não sei o quê. Ora, são tudo coisas que quem tem uma ideia, quer desenvolver, atrapalham. Aquilo que nós criámos na Universidade de Coimbra foi um mecanismo, que a gente chamava um fundo de apoio à investigação, que depois teve vários nomes, mas que essencialmente o que fazia era, quando alguém conseguia um financiamento exterior, qualquer entidade financiadora, europeia ou nacional, não interessa, combinava com o investigador o ritmo a que o dinheiro lhe ia ser disponibilizado à medida das necessidades do projeto e desacoplava isso completamente do ritmo a que chegava ao dinheiro. Só este simples facto, portanto, de libertar o investigador desta preocupação de ir fazendo a gestão financeira das chegadas e das partidas, só isso liberta muita energia para aquilo que verdadeiramente interessa. E, portanto, este papel de intermediário, de libertador de energia criativa, não o de prescrever qual é a área que é boa, que é má, esse papel eu acho que é aquilo que é mais decisivo em termos da promoção enfim, a nível, por exemplo, de uma autarquia ou a nível mais lato, enfim, daquilo que eu me ocupo mais a mim a nível da universidade. Havia sempre muitas tentativas de dizer assim, não, temos que escolher quais são as áreas principais. Não, as áreas principais são aquelas que as pessoas tiverem ideia e que tiverem capacidade para lá chegar. Eu tenho essa função de lhes permitir alargar horizontes e concretizar as ideias que têm, umas boas, outras más, mas elas mostrarão a sua valia conforme avançarem. E, portanto, para mim, aquilo que distingue uma sociedade de facto dinâmica, com perspectivas de futuro, de uma sociedade bloqueada,
é precisamente saber se as pessoas, que as há em todo lugar, com talento, com imaginação, com vontade de trabalhar, se essas pessoas têm condições para explorar, para desenvolver as suas ideias e concretizá-las, nomeadamente em desenvolvimento, em prosperidade para a sua comunidade. Eu podia, utilizando um termo da moda, mas que eu acredito muito, não estou aqui, isto não tem nada depreciativo, dizer que se trata essencialmente de lutar, de construir, de fazer de maneira que nós sejamos cada vez mais numa sociedade meritocrática e não definida por outros parâmetros que atrapalham muito, que impedem muito, que bloqueiam muito. Portanto, é preciso que as pessoas tenham capacidade, tenham liberdade criativa, tenham condições, tenham ajudas para concretizar as suas ideias, não propriamente que alguém lhes esteja a ditar. E acho que já ultrapassei um bocadinho os minutos. Muito obrigada pela sua intervenção. Aqui uma nota das autarquias, a importância das autarquias enquanto facilitadoras neste processo que deve ser o ensino ao serviço do desenvolvimento das comunidades. E agora vou passar a palavra à professora Ana Paula Duarte, que também nos vai traçar aquela que é a sua perspectiva sobre este tema. Com certeza. Bom, eu começo por dizer boa noite a todos e a todas e, em primeiro lugar, quero também agradecer o convite para estar aqui hoje nesta partilha de ideias sobre o conhecimento ao serviço do desenvolvimento, que também para mim é um tema muito grato. E sobretudo é com muito gosto, como eu já tinha conversado há pouco, é com muito gosto que venho à minha terra, apesar de ser nesta forma virtual, porque hoje em dia, de outra forma, está cada vez mais complicado. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, o professor João Gabriel, que já conheço há alguns anos, dos tempos em que eu também passei pela reitoria como vice-reitora, o colega professor Ricardo Vieira, que não tinha o prazer de conhecer, mas de quem já me teceram rasgados elogios na minha universidade, tem lá um seu admirador na minha universidade, mas com certeza iremos ficar a conhecer-nos hoje. Cumprimentar a nossa moderadora, Ana Carolina, e claro, cumprimentar toda a assistência e agradecer por estarem aqui a ouvir-nos. Agarrando então neste tema, o conhecimento ao serviço do desenvolvimento, vou falar um pouco nas instituições do ensino superior, recorrendo um pouco à minha experiência também em gestão e também ao facto de eu há pouco tempo ter encabeçado uma lista para a reitoria e portanto recolhi uma série de informação e aquilo que eu entendo para mim que é importante neste aspecto de colocar o conhecimento ao serviço do desenvolvimento e, portanto, irei falar um pouco daquilo que eu acho que devem fazer as instituições do ensino superior, que são consideradas as principais fontes, não são as únicas, claro, mas são as principais fontes de criação do conhecimento e no seu papel enquanto agentes ativos no desenvolvimento. Hoje, no mundo global, as instituições do ensino superior são um agente-chave, com intervenção incontornável e impactos também cada vez mais determinantes no desenvolvimento. Estas instituições do ensino superior formam pessoas e criam conhecimento para o mundo e são, portanto, alavancas, utilizando um termo moderno, são alavancas do progresso nos países, mas também e sobretudo nas regiões onde estão inseridas. Quando estas instituições não se encontram nos grandes centros, o seu papel para o desenvolvimento e para a competitividade é, no meu entender, ainda mais crucial. E é precisamente o caso da minha universidade, daquela onde eu estou. Por isso vou focar-me um pouco mais neste aspecto mais um pouco regional, neste aspecto das regiões. Não há desenvolvimento global, nacional, regional, sem estas instituições de ensino superior, sejam universidades, sejam politécnicos, recorrendo um pouco à conversa que tivemos no preâmbulo. Estas instituições são, portanto, agentes-chave para enfrentar os desafios do seu tempo, do seu espaço, sem esquecer nenhum dos aspectos. Numa universidade ou numa qualquer outra instituição do ensino superior, a investigação é fundamental, por um lado, para um ensino de qualidade,
ou seja, a investigação, é quando falo de investigação, estou a falar da produção do conhecimento. É fundamental, por um lado, para um ensino de qualidade, sendo que o avanço deste conhecimento e a produção deste conhecimento vai contribuir para o desenvolvimento de competências que possam responder às necessidades da sociedade, nas suas diferentes vertentes. Por outro lado, estas instituições também devem partilhar, como já aqui foi bastante referido pelo professor João Gabriel, devem partilhar o conhecimento que é produzido no seu seio com as diferentes vertentes da sociedade, nas várias áreas do saber. Contudo, esta ligação com a sociedade não deve ser entendida como uma transmissão de via única, que parte da instituição do ensino superior, entendidas estas instituições como produtoras do saber, para a comunidade, entendida esta como receptora passiva do conhecimento. É fundamental para que estas ações de ligação à comunidade não estejam desligadas do contexto social, económico, cultural do território. A comunidade tem que estar efetivamente envolvida, de modo a que não seja um objeto de intervenção, mas também seja o sujeito dessa intervenção. Portanto, deve existir uma verdadeira interação neste relacionamento. Neste contexto, as instituições do ensino superior devem ser parte na resolução dos problemas da região que as envolve, além da sua função global, virada para o país e para o mundo, obviamente. Devem posicionar-se como motores de desenvolvimento de região, mesmo que isto seja uma frase mais ou menos feita, é verdade, elas devem posicionar-se como motores de desenvolvimento da região onde estão inseridas, procurando parcerias com outras instituições do território, com identificação de necessidades, criando soluções através da inovação que é gerada nessas instituições, para em conjunto se desenvolverem projetos comuns para a região, mas também que sejam de interesse nacional e internacional. Hoje a nossa sociedade enfrenta enormes desafios sociais, económicos, ambientais e de outros níveis, como, por exemplo, o desafio da crise de saúde pública que estamos a atravessar atualmente e que está intimamente ligado com os dois primeiros, os desafios sociais e os desafios económicos, e as instituições do ensino superior devem ter um papel fundamental para ajudar a enfrentar e a atravessar estes desafios. Devem dizer presente, devem ter respostas e devem mobilizar capacidades, bem como devem ter também um papel de alavanca para ajudar a levantar depois de passarem essas crises. Um exemplo que eu considero bastante profícuo desta colaboração são os laboratórios para os testes Covid, que têm sido desenvolvidos e que já foram desenvolvidos, começaram no ano passado, em estreita colaboração com entidades, instituições do ensino superior e instituições de saúde e autarquias que estejam por perto dessas instituições do ensino superior. Estas instituições do ensino superior partilham com os seus parceiros da região, do território, os seus parceiros regionais, a identidade cultural e a história. Mas também devem partilhar a visão, os desafios, que já aqui referi, e as prioridades estratégicas. E, portanto, assim ser mais facilmente conseguirem contribuir para atingirem benefícios comuns. Logo, eu penso que a ligação da academia à sociedade deve ser muito mais promovida. Já é bastante promovida e há exemplos muito bons em todas as instituições, mas eu acho que ainda falta fazer alguma coisa e deve ser mais promovida, com uma intensificação do diálogo com os diferentes parceiros, como as autarquias, que eu já falei, as associações setoriais, por exemplo, de modo a serem identificadas possibilidades dessas interações, porque só com a envolvência das instituições do ensino superior,
com estes diferentes agentes regionais, ou seja, com estes diferentes parceiros, como eu já referi, autarquias, empresas, tão importante, instituições de saúde, associações, ONGs, só uma envolvência e um diálogo próximo vai permitir identificar e analisar e explorar as forças e as potencialidades de cada região. Ao fim e ao cabo, é um pouco o que acontece com o alinhamento que é promovido pela CCDRC, no nosso caso aqui da região centro, na estratégia regional de especialização inteligente. Mas tem que ser feito mais pelos intervenientes, pelas instituições do ensino superior e pelos intervenientes da região. Frisar ainda mais que é muito importante promover a intensificação da interação com o tecido empresarial. Já existe bastante, é verdade, mas onde provavelmente se poderia fazer muito mais. Neste processo, eu acho que há outra coisa que é fundamental, que é a necessidade de aumentar e de melhorar a comunicação da ciência, ou seja, o modo como é divulgado o conhecimento científico que é gerado dentro das instituições. As instituições do ensino superior devem mostrar mais às regiões onde estão, evidentemente também de uma forma mais global, mas muito em particular às regiões onde estão inseridas, devem mostrar mais e de um modo mais, com resultados mais evidentes, a investigação que é desenvolvida, ou seja, o conhecimento que é produzido nos seus centros de investigação e desenvolvimento. Por um lado, para que a comunidade possa saber e conhecer aquilo que se faz, aquilo que se está a fazer dentro destas instituições, é muito importante a comunidade ter esse conhecimento. Por outro lado, também vai permitir identificar, em conjunto com os diferentes parceiros, como é que se pode colocar esta investigação, esta produção de conhecimento, a contribuir para a promoção da competitividade da região. Várias competências ao nível da investigação podem impulsionar o desenvolvimento em múltiplas áreas, só para dar alguns exemplos, na área da saúde, no envelhecimento ativo, onde Coimbra tem um papel tão importante, ou investigando mais-valias de produtos regionais, que é uma coisa que nós, por exemplo, fazemos aqui na minha universidade, em que nós trabalhamos em conjunto com a Câmara do Fundão, precisamente a estudar as propriedades que as cerejas têm. Portanto, são aspectos particulares, mas que eu acho que são de extrema importância este tipo de colaborações. No turismo, sei lá, há uma série de áreas onde isso pode ser ainda mais promovido. Já muito é feito, é evidente, é certo, mas, e em todas estas instituições que estão aqui, mas continuo a achar que ainda há muito para fazer. E não queria terminar sem referir um outro aspecto, talvez uma preocupação mais recente, mas é um aspecto que eu considero também que também é uma missão fundamental das instituições do ensino superior, na contribuição para o desenvolvimento, e é o papel que estas instituições devem ter na promoção do desenvolvimento sustentável. Do desenvolvimento sustentável de acordo com os famosos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU. As instituições do ensino superior podem e devem contribuir para a sua divulgação, para a sua implementação na comunidade. E só para terminar mesmo, acho que para isto tudo, e pegando um pouco também do que estava a dizer o professor João Gabriel, para isto tudo é importante encontrar quais são os canais de comunicação ótimos, os canais de comunicação entre as instituições do ensino superior e os diversos parceiros que estão na região. Portanto, aqui acho que o importante é encontrar e colocar ao serviço dos canais de comunicação ótimos. E pronto, fico por aqui. Muito obrigada. Aqui também uma nota especial pela necessidade do envolvimento da comunidade naquilo que devem ser a resolução dos problemas dessas comunidades em que o ensino superior e a investigação estão sempre disponíveis. E agora vou passar a palavra ao professor Ricardo Vieira, que aqui vem para o lado de Leiria apresentar na prática o Instituto Politécnico de Leiria. Tem a palavra. Está sem som. Boa noite a todas, boa noite a todos.
vou pedir para partilhar uma tela. Posso? Já veem? Muito obrigado. Eu deixei de ver. Cá está. O conhecimento ao serviço do desenvolvimento. Quando me fizeram esta encomenda, o amigo Pedro Pimpão, eu pensei justamente numa primeira parte de dar um toque teórico para depois me situar em alguns exemplos concretos de Pombal. Diria que neste momento, se eu tivesse adivinhado, não precisaria sequer de colocar as primeiras partes, que elas estão já suficientemente desenvolvidas pelos dois colegas anteriores. Olhando para isto, e porque o tempo é escasso, primeiro, cumprimentar o presidente do PSD Pombal, Pedro Pimpão, que me fez o convite, cumprimentar toda a audiência, cumprimentar os colegas de mesa, a professora Ana Paula Duarte, o professor José Gabriel Silva, a moderadora Ana Carolina, cumprimentar este grande auditório que a tecnologia e os conhecimentos permitem reunir, cumprimentar essencialmente, particularmente neste caso, os pombalenses, e não podia deixar de deixar um abraço para o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal, que é o Dr. Diogo Mateus, e que me dá o prazer de ser meu amigo há muitos anos. Eu estou aqui, essencialmente, como pombalense. Claro, nós temos várias roupagens, como a cebola, não é? Não deixe de ser o Ricardo Vieira, natural da Albergaria dos 12, sou professor, essas coisas todas, não é? Esse mix, que é diferente de híbrido, não é? Estou aqui também enquanto investigador e enquanto professor do Instituto Politécnico de Leiria, mas tenho que dizer que eu sou um indivíduo apartidário, sou altamente político, as minhas intervenções são altamente políticas, estou-me a autoelogiar, né? Logo dirão no final, mas portanto sou independente politicamente, mas estou de alma e coração para ajudar todos os cidadãos do meu município, e não só, que entendam que eu tenho alguma coisa para vos dizer. A primeira coisa que eu queria dizer é, em termos conceptuais, é importante deixar só estas duas dictas. Não há o conhecimento. Esse é um discurso escolástico. Como se fora da escola não houvesse conhecimentos, que a Ana Paula já falou agora, seja sobre a cereja, seja o que for. Há hoje, na área de onde eu provenho, da antropologia social, várias teses de investigação sobre etnociência, etnobotânica, etnomedicina, etnomusicologia, etnolinguística, essa dimensão localista. Ponto 1. Eu não alterei porque era a encomenda. São conhecimentos, de facto, e são académicos e depois são multidisciplinares, a ponto de haver hoje um movimento chefiado ainda, em parte, pelo maior sociólogo contemporâneo, Edgar Morin, com 100 anos, 100 anos vivo, que é o movimento da transdisciplinaridade. E, portanto, eu tentarei, num segundo momento, depois de falar aqui um pouco de crescimento versus desenvolvimento, uma vez que eu acho que se anda a usar e a abusar demasiado do crescimento e a esquecer o desenvolvimento, que foi tão bem discutido nesta obra que eu pus cá em baixo, chefiada, coordenada com várias pessoas, vários ministros da Educação, da Cultura, foi publicada pela Unesco em 1996, o original. Temos uma tradução portuguesa, a mais recente, e foi coordenada, é conhecida até pelo relatório Jacques Delors, né? Onde um dos pilares fundamentais é justamente distinguir crescimento de desenvolvimento. E, portanto, primeiro que nada, estas duas notas teóricas é ter dinheiro e gastar tudo em armas, ser rico, será desenvolvimento. Ter dinheiro e não assegurar a equidade será desenvolvimento. Ter dinheiro, ter um alto PIB, ter um alto PNB e não ter escolas, ou ter a escola longe, e não ter hospitais, ou ter o hospital mais próximo, a 20 km ou 30, será desenvolvimento. Não ter centros de saúde próximo das populações e ter muito dinheiro para andar de carro para trás e para a frente, será desenvolvimento. Caríssimos ouvintes, falta-me esta linguagem, caríssimos ouvintes, não é preciso ser rico para respeitar os outros. Não é preciso ser rico para não ser violento. Não é preciso ser rico para buscar a equidade de género. Não é preciso ser rico para respeitar a mulher, como alguns ontem se lembraram, e algumas, como se não fosse para ser todos os dias o 8 de março, que apesar de tudo é um marco histórico
cujo conhecimento é desconhecido por muita gente. Desenvolver é diminuir o envolvimento. As pessoas estão envolvidas e precisam ser alavancadas para terem autonomia, para serem sustentáveis. A autonomia é fundamental aqui. Portanto, eu acho que é preciso cada vez mais nós ouvirmos os discursos, essencialmente políticos, dos políticos pouco informados, com muitos filtros e muita reflexividade, né? Que voltaram a centrar-se no crescimento. E para quem sabe teoria dos sistemas, para quem sabe cibernética, o crescimento leva à explosão dos sistemas. Se não houver homeostase, uma linguagem aqui meio complexa agora, de qual eu vou já fugir, não é? Se não houver homeostase, equilíbrio dos sistemas, o crescimento leva à explosão. Tem que haver equilíbrio, não é? E o conhecimento científico é para buscar também esse equilíbrio. Um crescimento económico hoje nós temos mundial profundamente desigual. A riqueza mundial cresceu consideravelmente a partir de 1950, sob os efeitos conjugados da segunda revolução industrial, do aumento da produtividade e do progresso tecnológico. O progresso técnico difundiu-se muito rapidamente. O técnico, porque fala-se, usa-se e abusa-se do conceito de progresso social. Os modos de vida e os estilos de consumo, sabemos hoje que sofreram profundas transformações. Contudo, e esta é a base de partida, o modelo de desenvolvimento baseado apenas no crescimento económico revelou-se profundamente desigual e os ritmos de progresso são muito diferentes segundo os países e as regiões do mundo. Daí a necessidade de se ter criado um índice de que ninguém fala e que é muito discutido nesse livro que comecei logo de início, que é o IDH. É o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma medida construída para comparar vários fatores, a riqueza, a alfabetização, a educação, a esperança média de vida, a natalidade, etc. Não é? É um índice que foi desenvolvido por um economista paquistanês nos anos 90 e por um outro economista indiano. Queria, de seguida, dizer, justamente para terminar, que é preciso que a instituição escola, seja a educação básica, secundária e superior, vá para além da educar para o emprego, educar para o crescimento, educar para fins económicos. A educação é um conceito demasiado sagrado, amplo, para ficar apenas no homo económicos. A procura da educação com filhos com fins económicos não parou de crescer na maior parte dos países. E os subdesenvolvidos estão ainda atrás desse modelo de desenvolvimento altamente ultrapassado. Há um investimento educativo para a produtividade, mas urge, caros ouvintes, iremos discutir certamente, mudar este modelo. Vejam, há hoje grupos cientistas a apelar ao decrescimento para haver desenvolvimento. E pensem no degelo, no clima, no que a ciência vai apontando, nesses novos vírus de que estamos agora a sofrer, na exploração do planeta, são exatamente são exemplos bem concretos do que o homem fez com o seu modelo de crescimento a todo o vapor, não é? Qualquer dia não temos peixes no rio, só temos plásticos, não é? Porque chamamos modernidade a ter plásticos, chamamos modernidade a ter CO2. Não foi há mais de 20 ou 30 anos que ainda o desenvolvimento se media pela produção de CO2. É um absurdo, não é? Ou pelo lixo produzido. É preciso pensar, demos grandes saltos em relação a isso, mesmo assim. Portanto, por último isto, crescimento económico e desenvolvimento humano. Foram, sem dúvidas, estes impasses, mas hoje, vou passar para o meu azulinho, que está cá em baixo, implica pensarmos na qualidade de vida, senão não há desenvolvimento. Na distribuição dos bens, na formação e na saúde e no bem-estar, que tem uma base subjetiva, porque nem só de pão vive o homem. E nós, nesse sentido, falo o que a Ana Paula falava, que esse vetor não pode ser só unidirecional, nós temos que ver do lado de lá, porque há populações, há sociedades, há culturas, e ninguém tem a legitimidade de impor um único modelo de desenvolvimento. Bom, Pombal, o que é que eu vou dizer sobre Pombal, para além de banalidades que algumas pessoas saberão muito melhor
que eu. Pombal é um município. Temos que pensar as regiões. E para haver desenvolvimento tem que haver coesão territorial. Coesão territorial, social, cultural. E um dos problemas que Pombal, digo eu, não é? Agora está aqui um assessor do próximo presidente da Câmara, será? Um assessor, se quiseres, podemos falar sobre isso. Desculpa a propaganda. Pedro, desculpa. Pombal sempre teve um problema de identificação, que é a identificação enquanto região com identidade cultural e social, ou com Leiria, Açul, ou com Coimbra. Digamos que Pombal territorialmente sempre teve mais ou menos bipartida. As freguesias a sul estão próximas e têm ligações muito próximas de comércio com a outra cidade a sul, Leiria, mas outras identificam-se com Coimbra, e a Universidade de Coimbra contribuiu imenso para essa identificação para Coimbra. Eu diria que esse é um problema que Pombal tem para resolver. Uma escolha difícil. Há aqui uma identificação ambivalente. E Pombal tem muitos recursos para a coesão e a afirmação de uma estratégia nacional para Pombal e para a sua região, que, do meu ponto de vista político, tem de ser a região de Leiria e Oeste, onde está Pombal, do meu ponto de vista. E quais são esses recursos que temos, mas que os pôr em diálogo, de alguma forma, como a Ana Paula falava também. Nós temos vias de comunicação fabulosas, nós temos a A1, muita potencialidade, temos a linha do Norte, nós estamos praticamente a estação a meio da linha do Norte, embora, na verdade, posso informar-vos que o meio da linha do Norte é em Albergaria dos 12, que é a minha aldeia mesmo. É lá que está o número de quilómetros para um lado e para o outro, porque eu caminhava em cima dos carris quando ia para o colégio e via de um lado e para o outro o mesmo número de quilómetros. Mesmo o próprio aeroporto de Montreal podem ser estratégicos para pensar com a região, em diálogo, numa mediação comunitária com os outros municípios à volta, como pensar uma estratégia que não seja apenas uma ilha, que a ilha se junta às outras ilhas fazendo um arquipélago, que é a região. Vejam, o nó da autoestrada do Barracão, que são outras notas que os jornalistas têm falado, é fundamental. Porquê? Porque permitiria a ligação de Albergaria dos 12, São Simão, Santiago, Vermoil, Barracão, Bidoeira, etc., a A1, para não ficarmos centralizados apenas na capital do município. Por exemplo, a ligação do IC8 ao nó da autoestrada de Leiria, A1, não só para ir, porque as pessoas dirão, mas assim, não, é para ir e voltar. Permitiria combater a desertificação do interior. Vou-vos dar um exemplo. A Aliten, não tenho aqui os dados, né? Mas a Aliten tem seguramente 20 anos. A Aliten hoje resume-se a uma festa anual que ora é em Albergaria, ou era em São Simão, ou era em Santiago. Mas a Aliten inovou antes da União das Freguesias. A Aliten fez uma associação de freguesias que é um exemplo bem concreto de trabalho em rede para pensar uma região a vários níveis. E a Aliten produziu um projeto sobre o qual eu escrevi, tenho N textos sobre isso, sobre a importância desta via, que vem do rei Dom Carlos, que ligaria a zona de Almoster, a Leiria, que é a capital do distrito, servindo o distrito de Leiria e o de Santarém também, porque há ali várias freguesias de Santarém, aproximando o interior às capitais do concelho e do distrito. PowerPoint seguinte. Aumentar a atratividade. Pombal tem que, e já foi dito, a importância do ensino superior. O ensino superior é fundamental. Aliás, não há nenhuma região, grande região, não é o caso de Pombal, mas poderá ser a região de Leiria e Oeste, não há nenhuma grande região no mundo que não esteja centrada à volta da ligação com a universidade. Numa coisa que não pode ser despejar conhecimento, como estava a falar e muito bem a Ana Paula. Tem que ser uma ligação à auscultação das comunidades sobre as suas necessidades, etc. E eu diria que é fundamental Pombal ter
um polo de ensino superior. Claro que pode ser um polo da Universidade de Coimbra. Eu acho que deveria ser um polo do atual Instituto Politécnico de Leiria, pelo qual eu combato há 22 anos, para se transformar numa universidade. Essa é uma outra conversa, que não tem espaço aqui. Se fizerem perguntas, eu direi. Podemos deixar para o outro dia, não é? Mas eu não estou a falar, como o meu presidente, de transformar todos os politécnicos em universidades politécnicas. Deus me livre. Fazer universidades por decreto. Deus me livre. Há uma história da Beira Interior, há uma história de Trás-os-Montes, há uma história do Minho. Toda a gente sabe o que foi o desenvolvimento sustentável em Aveiro, com a Universidade de Aveiro, na Universidade do Minho. Imaginem o que seria Pombal numa universidade nova da região de Leiria, oeste, com uma ou várias escolas. Vou-vos dizer, o Diário de Leiria, tenho aqui, não tive tempo de incorporar cá no acetato, veio a publicar, pela mão do Orlando Cardoso, um texto de novo, em 25 de julho de 2019. E diz assim: IPL estuda a criação de escola de ciências florestais em Pombal. Fui recuperar um texto do presidente mais inovador que o Politécnico teve. Se o meu presidente do Ministério estiver a ouvir, vai ficar zangado comigo, mas eu digo aquilo que penso, que foi o Dr. Luciano de Almeida, que está hoje em Macau. O maior inovador, visionário que chegou ao Politécnico de Leiria. E ele, no ano de 2000, eu tenho até aqui o PowerPoint, mas dá muito trabalho para agora mostrar a imagem, assinou um protocolo com o engenheiro Mota, na altura presidente da Câmara Municipal de Pombal, e a escola de 2000 era para ser uma escola de ciências veterinárias e de produção alimentar em Pombal. Passaram 21 anos. Vejam o que é ser visionário. E, paralelamente, havia uma prevista, foi feito um estudo para Figueiró dos Vinhos, que era uma escola de ciências agrárias e da floresta. Não é? E, portanto, atualmente isto foi estudado, entretanto o Ministério quis acabar com os polos, não queria polos, mas, sendo polo ou mesmo uma escola, Leiria, a Universidade de Leiria e Oeste, teria o maior campus universitário do país, seria a sua mais-valia, entre Pombal e Torres Vedras, onde já temos um polo. Como é que podemos começar? Com QTESPs, cursos tecnológicos de ensino superior, não é? Podemos começar por aí, podemos começar com algumas licenciaturas. Tinha aqui um outro tópico, e as culturas, para falar das associações culturais, das freguesias. Fica para a discussão como é que se pode fazer coesão também a esse nível, mas, portanto, eu vejo como uma oportunidade, neste momento fundamental para Pombal, nesta abertura, em que recentemente fizemos mais um polo em Torres Vedras, e nós temos um campus em Peniche, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Marinha Grande, Leiria, 3 campi, falta Pombal. E ainda Marinha Grande, só um polo de investigação, que é o CDRSP, que foi a primeira unidade de investigação do Politécnico de Leiria a ter excelente, não é? Superior a muitas universidades. Bom, fico para o vosso debate, que é sempre um combate. Obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Foi um bocadinho mais longa, mas em verdadeiro rigor, nesta fase final, respondeu àquela que seria a minha primeira pergunta. Atenção às pessoas que estão a assistir, podem ir colocando questões, porque de seguida também irão ser colocadas aos nossos oradores. E a pergunta que eu faço à professora Ana Paula e ao professor João Gabriel é realmente, e seguindo esta lógica, qual poderia ou qual deveria ser o posicionamento e a estratégia de Pombal para aproveitar todo aquele conhecimento, toda aquela produção de conhecimento que tem à volta com as instituições de ensino superior, apesar de atualmente de ainda não ter no seu território um polo ou outra vertente que pudesse fazer a ponte. Portanto, na vossa ótica, qual deveria ser esse posicionamento? Portanto, primeiro a professora Ana Paula, por favor. Ok, obrigada. Eu começo por cumprimentar o Pedro Pimpão, que há pouco me esqueci. Peço imensa desculpa. Bom, passando essa parte,
como é que Pombal pode aproveitar? Eu acho que é tentando estabelecer este diálogo que eu falei. Portanto, se as instituições não vão ter com Pombal, acho que deve ser Pombal que deve ter com as instituições. E deve ter com as instituições que estão mais próximas, como o Politécnico de Leiria, mas também com a Universidade de Coimbra. Mas se quiserem vir ter à Beira Interior, nós receberemos de braços abertos e de certeza que teremos muita coisa em comum que possamos fazer. Portanto, eu acho que começa por aí, é a comunicação, é fundamental. Professor João Gabriel, vamos Pois. entrar aqui na rivalidade Leiria, Não, Coimbra, Beira Interior, ou não? Não, Ou há aqui um grande única- potencial e na prática Não, a temos única de coisa comunicar e perceber que qual... o professor Ricardo Vieira dizia que Pombal tinha que escolher entre Leiria e Coimbra. Eu não vejo razão nenhuma para a escolha, quer dizer, porque é que há de escolher? Há que aproveitar aquilo que for bom em todos os lados, porque é que uma pessoa há de dizer que há de perder metade da sua fronteira? Não vejo razão nenhuma para isso. E, portanto, há que colaborar com toda a abertura em tudo aquilo que tiver potencial e que possa trazer desenvolvimento, como é aqui o tema da nossa conversa. Enfim, eu há bocadinho, em poucas pinceladas, dei uma ideia do que é que eu acho que uma autarquia deveria fazer, e talvez a possa reforçar. Aliás, eu até fiz o pequeno exercício de ir aqui ao site da Câmara Municipal de Pombal para ver o que é que aqui havia. E há, de facto, logo aqui na página base um item que se chama Investir. Pronto, nesta perspectiva, obviamente que há outras perspectivas, mas nesta perspectiva, visto que eu sou engenheiro, mais de desenvolvimento económico, portanto, de criação de riqueza, e aquilo que verifica é que no município de Pombal, pelo menos de acordo com esta pequenina amostra que é olhar para o site, há essencialmente aqui previstos mecanismos de áreas industriais e coisas similares, promoção de arrendamento no centro enfim, algum tipo de atividades económicas, culturais, eventualmente também aqui no centro de Pombal, mas não me apercebi que houvesse nada do género daquilo que eu defendo que deve haver, que é um gabinete não é de transferência de conhecimento, porque ou pelo menos é a transferência bidirecional, é uma gabinete, um serviço, um grupo, há muitos nomes que a gente pode arranjar para isso, mas de mediadores, portanto, pessoas que põem em contacto quem tem ideias com quem as pode desenvolver em qualquer um dos lados. Portanto, quer nas instituições de ensino superior, instituições de investigação, quer na atividade económica, que podem ser empresas, seguramente, na maior parte dos casos, mas também outras instituições de outra natureza, portanto, atividades culturais, desportivas, enfim, as mais variadas, onde haja espaço e vontade de avançar. Esse trabalho de mediação acho que deve ser feito em todas as direções, e se estamos a falar em instituições de ensino superior, seguramente com o Politécnico de Leiria, seguramente com a Universidade de Coimbra, com o Politécnico de Coimbra também, com outras universidades mais distantes, como a Beira Interior, Aveiro, Lisboa, Porto, tudo, não interessa, e fora do país. Eu há muitos anos que não sou propriamente um defensor de que se andem a colocar pequenos polos de instituições de ensino superior em todo o lado, porque é tudo uma questão de referência. Eu acho que nós como país, para conseguirmos de facto transformar o conhecimento em desenvolvimento, para nós termos relevância, portanto fazermos coisas que são de interesse para o mundo, pois precisamos de elevar a fasquia da nossa própria atividade, enfim, do grau de exigência e da qualidade dos nossos resultados para um patamar muito elevado, que não é compatível com pequenas estruturas muito dispersas que não conseguem atingir um nível de atividade que permita essa comparabilidade internacional. Agora, isso não quer dizer que não haja muitas coisas em rede. Por exemplo, posso dar um exemplo pequeno, que em Penela, por exemplo, que é um concelho bem mais
pequeno, em termos de população, muito mais pequenos do que Pombal. Existe uma incubadora, enfim, com vertentes múltiplas, que tem uma atividade muito intensa com a Universidade de Coimbra e com outras instituições, mas com a Universidade de Coimbra em particular. E, portanto, não se trata apenas de criar escolas em si, portanto, que atraem alunos e professores, com certeza só isso gera uma atividade económica, a presença de pessoas, mas de fazer a tal ligação. E eu seguramente que é aquilo que defendo intensamente, mesmo em Coimbra. Acho que, apesar da Universidade estar sediada na cidade, acho que a Câmara Municipal pode e deve ter muito mais, um papel muito mais ativo no estabelecimento dessa ligação. E, portanto, para mim, esse é digamos, a linha número 1 de intervenção, é estabelecer a ligação entre as pessoas que têm ideias em qualquer um dos lados, para que em conjunto, de facto, deem saltos e vão longe, no meu entendimento, sempre mantendo o mundo, não o país nem a região, embora obviamente atividades são regionais e nacionais, mas tendo seguramente sempre como ambição o mundo como palco para essas ideias enfim, darem resultados e se afirmarem. E vamos passar agora também para as questões daqueles que vão assistindo ao nosso webinar. E apesar da questão ser dirigida para todos, eu vou começar por dirigi-la ao professor Ricardo Vieira, e a questão é do Patrick Mendes, e ele diz: como ouvimos da doutora Ana Paula, não basta partilhar a identidade e a história, há que partilhar também os desafios e as prioridades estratégicas para atingirem benefícios comuns. E a questão é, sendo assim, será que o modelo educativo existente ainda faz sentido? Quer dizer, eu posso responder, Carolina, mas eu acho que deveria ser a Ana Paula a responder, não é? Porque foi para ela, não foi? Não, aqui a lógica do Patrick é mesmo promover a discussão também com os restantes intervenientes. Eu diria que, infelizmente, a escola, quando estou a falar da escola, estou a falar da escola, de toda a escola aí, né? Desde o pré-escolar, que nunca se deveria chamar pré-escolar, porque é uma coisa que parece que ainda não é pré-escolar, era mesmo educação infantil. Parece que temos que andar todos na escola e que fora da escola não se aprende nada. Muitos de nós aprendemos muito sem ir ao jardim-escola, mas aprendemos na terra, nas árvores, em todo lado, não é? De repente está tudo isolado, mesmo sem ser confinado pelo coronavírus, as crianças estão confinadas, como diz muita gente hoje em dia, sobre a importância de recuperar o jogo e a brincadeira. Desde essa escolinha, dos meninos mais pequeninos até à universidade, nós encontramos modelos muito, muito, muito tradicionalistas, que eu diria que a escola, em geral, continua a ensinar a conduzir, sei lá, carros de burro ou de bois, quando toda a gente anda de aviões, ou já querem deixar os aviões para ir para a via rápida da ferrovia. Portanto, a escola, não é? Mesmo na universidade, tirando essas pessoas mais inovadoras, que hoje, por tudo e por nada, chamam outras palavras que nem vou usar aqui, mas as pessoas mais inovadoras, o resto das pessoas limitam-se a repetir um credo, uma cartilha, convergente de um pensamento único, de uma história única, que pouco contribui para essa sede fundamental de querer saber, autonomamente querer saber, e que isso é a semente com que se começa no pré-escolar, a semente do investigador. É querer saber. É fazer perguntas. É quase como um semeador, vou ilustrar até com uma parábola do semeador, se quiserem, da Bíblia. Que há vários, não é? São Lucas, por exemplo, diz que o professor deve ser o semeador. Não diz que é o professor, né? Saiu o semeador para semear a sua semente. Algumas sementes caem em terra árida e não dão fruto. Outras sementes caem em boa terra e foram cultivadas. E termina a parábola dizendo que deram fruto centuplicado. Ora, justamente, a formação de professores, e eu também trabalho na formação de professores, está muito refém
eu diria até do século XIX, não é do século XX, do século XIX, dessa transmissão do conhecimento, e fiquei muito contente pelo professor João Gabriel hesitar na palavra transmissão, não, qual era a palavra? Do conhecimento, né? Essa palavra que está muito nas universidades, essas agências, essas unidades que tem a ver com o que o professor João Gabriel agora disse, e há bocado a Ana Paula falou, que é, em vez dessa mediação, da auscultação, e ver como faz o camponês para melhorar a sua horta, não sei o quê, e aprender para poder ensinar outras coisas, a escola continua, como Montaigne dizia no século XVI, a encher cabeças em vez de arrumar cabeças. Portanto, eu sou um crítico da escola. No ano 2000, ofereceram-me um prémio e o dinheiro para a melhor investigação de educação em Portugal, num livro onde eu digo mal da escola. É isto, basicamente. Professora Ana Paula, uma vez que deu origem também a esta questão. Eu discordo um pouco do colega, se bem que ele, sendo uma sumidade na educação, mas eu discordo um pouco. Eu acho que, pelo menos eu falo daquilo que conheço à minha volta, e eu acho que as pessoas se interrogam. Acho que as mentalidades não estão tão condicionadas como disse, de transmitir assim a sabedoria, mas eu acho que as pessoas se interrogam e que pensam, e que o desenvolvimento da investigação e a inovação vem dessa interrogação constante das pessoas, e cada vez mais, eu pelo menos falo também, volto a referir, eu falo daquilo que vejo à minha volta, cada vez mais se vai de encontro àquilo que acontece na nossa realidade, na realidade que está perto de nós, para ver o que é que está a acontecer, para perceber o que é que está a acontecer, para tentarmos ajudar as pessoas a fazer melhor. E eu acho que essa evolução vai nesse sentido. Eu acho que estamos a caminhar no bom sentido, e cada vez mais há pessoas que pensam assim, que se interrogam e que tentam modificar a maneira de transmitir esse conhecimento. Pelo menos eu estou a falar a nível eu não falo a nível do ensino mais para trás, não tenho um conhecimento suficiente para isso, mas a nível daquilo que se passa na universidade, pelo menos em algumas áreas, eu falo da minha e falo de outras com quem eu convivo, pelo menos da minha área de investigação e de ensino, que eu vou convivendo com os colegas de diferentes universidades, e penso que é isto que eu estou a dizer. As pessoas interrogam-se, as pessoas vão ter com a realidade e tentam fazer alguma coisa. Posso estar a ser um pouco idealista, mas é isto que eu acho que acontece, e eu falo para mim, eu também faço assim, por isso talvez eu esteja um pouco inclinada a ter esta opinião. Professor João Gabriel, a sua opinião inclina para que lado? Eu acho que nós estamos muito longe do ensino do século XIX e do século XX, mesmo em princípios, enfim, pelo menos a primeira metade do século XX, ou até quase até ao fim. Porque, neste momento, no meu entendimento, há essencialmente dois fatores que estão, quase independentemente da vontade dos sistemas de ensino, a transformar tudo. Um é a internet. A internet, por causa do incrível acesso à informação que ela permite. Aliás, neste momento, as pessoas, enfim, uma parte muito substancial dos estudantes universitários, mas não apenas, portanto, não apenas estudantes de ensino superior, infelizmente, no meu entendimento, já há pouco consultam os livros, consultam o Dr. Google e coisas similares. O que, aliás, os obriga, uma coisa que as instituições ainda estão a fazer de uma maneira muito deficiente, os obriga a desenvolver uma capacidade que não era relevante, já existia, mas que não tinha nem perto nem de longe a mesma relevância há uns anos, antes da internet, que é a capacidade de filtrar o lixo, porque a internet tem informação em quantidades incríveis, mas também tem lixo por todos os lados, coisas incorretas, falsas, deliberadamente falsas, outras falsas apenas porque quem as lá colocou também não sabia o que é que estava a fazer. E estou só a falar em questões mais factuais, portanto não estou sequer a falar em questões mais especulativas.
E, portanto, o acesso enorme, quando eu era estudante universitário e precisava de um artigo científico da minha área, quando comecei a fazer investigação, fazia um pedido para a British Library e esperava 3 semanas que aquilo chegasse. Agora, carrego na tecla e está ali aquilo disponível quase de uma maneira instantânea. Como digo, com muito lixo também, é todo aqui um processo difícil, muito exigente de filtragem, mas a informação verdadeira também lá está. E, portanto, isso altera completamente os padrões. O segundo aspecto é que o conhecimento é cada vez mais efêmero, pelo menos o conhecimento com impacto profissional, com certeza, mas as pessoas têm que, ao longo da vida, estar continuamente a aprender capacidades diferentes. E, aliás, o processo de automatização a que nós estamos a assistir, enfim, as tarefas mais repetitivas, mais simples, estão cada vez mais, e estamos neste momento numa fase de transição muito acelerada. Estas alterações não são lineares. Este decénio em que nós estamos é um decénio em que nós vamos assistir à automatização de uma quantidade enorme de tarefas que sempre associamos a alguém a fazê-la. Posso dar o exemplo tão simples da condução dos caminhões, dos carros, que daqui a poucos anos vai ser quase tudo automático. Estamos a uma distância muito pequena, a evolução está a ser incrível, uma velocidade louca. E, portanto, esta contínua retirada de algumas tarefas, a contínua transformação da atividade das pessoas, obriga que as pessoas, ao longo de toda a sua vida, tenham que aprender são muitos formatos. E este sistema de ensino, que estava muito focado numa determinada fase da vida e que agora se tem que espalhar mais ou menos pela existência, em formatos muito diferentes, e a maior parte deles bastante diferentes das escolas clássicas, pois isso está a transformar completamente o sistema de ensino, o sistema de aprendizagem, se calhar mais do que propriamente de ensino, porque as pessoas têm que ir procurar aquilo que necessitam mais do que sentarem passivamente numa sala a ouvir alguém a debitar essas matérias. Portanto, tudo isso está a ter um impacto imenso. E depois, enfim, há umas coisas que vêm colaterais com estas, como seja a facilidade com que agora alguém, e por um preço muito módico, tira um curso numa grande universidade ou numa grande escola politécnica mundial. Neste momento é relativamente simples uma pessoa tirar um curso com relevância para o mercado de trabalho em Stanford, em Oxford, onde for, não é? É relativamente simples. E esse processo está no início, portanto, e aliás é um dos aspectos da nossa sociedade que estas pandemias e estes lockouts têm acelerado imenso. As pessoas cada vez fazem mais as coisas online e isso inevitavelmente representa um problema também um desafio, chamemos antes um desafio, para instituições de âmbito mais local. Quer saber como é que nós vamos também participar nesse processo e dar a nossa contribuição. E, portanto, todos estes fatores que já estão largamente em curso, representam transformações profundas na maneira como nós transmitimos conhecimento, num modo mais formal, mas essencialmente na maneira como as pessoas aprendem coisas novas, muitas vezes em contextos informais, mas seguramente cada vez mais graças àquilo que a sociedade da informação e as redes de informação em particular permitem. Eu gostava só de acrescentar uma coisita, embora seja muito importante ouvir o público, mas é só para dizer que eu não estou em desacordo com o professor João Gabriel. Acho que até aqui há duas leituras, justamente. Ele há bocado disse assim, bom, eu sou engenheiro e tal, eu sou antropólogo. E isto faz alguma diferença, que é, eu tenho a certeza que os quadros de antes, onde nós andamos, eram pretos. Escrevia-se com giz branco, tenho certeza disso. E depois passaram a ser brancos e com canetas pretas. Eu tenho a certeza que houve mudança tecnológica. Eu tenho a certeza que houve inovação tecnológica na escola. Há iBoards, eu tenho a certeza que há professores espetaculares. Eu tenho a certeza que há crianças e alunos também espetaculares. Mas essa meritocracia não é bem assim, não é uma questão apenas individual, é um contexto coletivo de onde a pessoa parte para ser ou não Ronaldo na educação. Agora reparem uma coisa, há estudos atuais que mostram que nós estamos a caminhar para um novo homem, não é só uma nova escola, um novo homem, que é o Homo Videns. É um homem que tem menos vocabulário. É um homem que lê menos livros. É um homem que vê filmes.
Já leste O Nome da Rosa? Não, mas já vi o filme. De quem é? Eu tenho muitos estudantes que me dizem sinceramente que nunca leram um livro. Eu não estou a dizer que a internet não é um suporte fantástico. Aliás, quando inventaram a televisão, montes de discussões. A televisão serve para implementar a democracia ou não sei o quê, muitos estudos. E agora a internet é a mesma coisa. O que eu tenho dúvidas é se nós estamos a educar para a sociabilidade, para esses 4 pilares fundamentais da Unesco: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer. E, portanto, se há inovação tecnológica, muita. Se há inovação pedagógica, pouca. Mas há professores brilhantes. E agora vamos passar para outra questão, aqui em jeito mais provocatório, em que o João Antunes dos Santos direciona para os primeiros oradores da noite, por isso vou começar por direcionar para a professora Ana Paula Duarte. Ele diz: a tentação de potenciar novas ideias de negócio, novos produtos e novas empresas não tende a deixar esquecidas as realidades já existentes, ou seja, as empresas, as indústrias, etc. Diz ele: julgo que por vezes se dão como garantidos os projetos já existentes e não se investe o suficiente na sua consolidação e no seu crescimento. Eu pergunto se tão ou mais importante do que colocar a ciência ao serviço dos novos projetos, não se deveria, em primeiro lugar, colocá-la ao serviço dos projetos já existentes. Doutora Ana Paula. Sim, obrigada pela questão. Mas é assim, pelo menos eu não disse isso e não penso assim, que a ciência deve ser colocada só ao serviço dos novos projetos, que só existe para novos projetos. Portanto, a ciência deve estar também a trabalhar com projetos já existentes, no sentido de tentar melhorar esses projetos que já existem, sejam empresas, seja o que for, sejam diferentes projetos dentro de uma empresa. Portanto, a intenção é colocar a ciência ao serviço, não forçosamente de novos projetos. Portanto, eu penso que, pelo menos no meu caso, não foi isso que eu tentei passar. É evidente que se tentam criar novos projetos, mas também, e sempre, ir de encontro àquilo que já existe, para tentar dar ferramentas, para tentar perceber se há possibilidade de melhorar dentro dos projetos existentes. Deve ser sempre isso que se faz. Portanto, não, de todo, não é só colocar ao serviço dos novos projetos. Pela minha parte, João Gabriel. Pela minha parte, também tenho exatamente essa posição. Aliás, quando eu mencionei esta responsabilidade de mediação que, no meu entendimento, as autarquias devem ter, estou a falar precisamente da mediação, e até falei nisso explicitamente, entre o tecido económico existente e as instituições de desenvolvimento de conhecimento existentes, para tentar fazer a ponte e fazer evoluir as empresas já existentes. É evidente, também há lugar para empresas novas, claro que sim, para ideias novas, obviamente, seguramente, mas eu até nem falei nisso, portanto falei apenas no tecido económico já existente, que tem sempre, aliás, como também quem colocou a pergunta mencionou, portanto é preciso consolidar, portanto é preciso fazer evoluir, é preciso adaptar à nova realidade, é um processo contínuo. E nesse processo de evolução, de consolidação, de adaptação, pois com certeza que o conhecimento tem um papel que poderá ser decisivo, depende das circunstâncias concretas, mas o primeiro interlocutor, no meu entendimento, desse papel de mediação das autarquias é o tecido económico existente. E para ficarmos aqui equilibrados em termos de questões, vou direcionar uma próxima questão para o professor Ricardo Vieira, e que eu vou resumir, que é do Nelson Pedrosa, em que questiona se não seria viável dotar a ETAP, a Escola Tecnológica e Artística de Pombal, com cursos do ensino superior, numa sinergia com o IPL, a Universidade de Coimbra e, por que não, a Universidade da Beira Interior, procurando captar cursos que possam capitalizar a nossa indústria local. Uhum. Obrigado, Nelson Pedrosa. É uma ideia muito interessante, e que eu tinha pensado justamente que poderia ser o embrião, não é, de desenvolvimento de um polo ou de uma escola de ensino superior. Houve uma mudança nestes cursos pós-secundários e os 7 CET, cursos de especialização tecnológico,
que chegaram a ser cursos integrados nos politécnicos não podem estar integrados nas universidades, com exceção das universidades que contêm o sistema binário, como a Universidade de Aveiro, como a Universidade do Algarve, não é? E outras exceções, não é? E não podem também ter TESP à partida. Portanto, é um bolo aos pobres que o Ministério dá, com muito dinheiro, na verdade, bem financiado, aos politécnicos. Neste caso, portanto, o protocolo não pode ser feito com a Universidade de Coimbra. Tem que ser feito com o Politécnico. Mas é uma ideia fantástica. Agora, os 7 passaram para as escolas secundárias e os TESP, que foram idealizados pelo ministro Veiga Simão, em vésperas do 25 de Abril, quando ele criou os Politécnicos, ele via os Politécnicos apenas como instituições para lecionar cursos de pequena duração, até 2 anos. Portanto, tanto ele como outros seguidores deste grande ministro, doutorado com 20 valores, não é? Ministro antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, ministro da Educação, ministro da Indústria, um gênio, não é? É verdade, ele antes do 25 de Abril viu isto. A questão é que os politécnicos se desenvolveram e pronto, e criaram depois o bacharelato, que ele não gostava, e andámos no bacharelato a reivindicar a licenciatura. Isto é tudo uma história recente, do século XXI, não é? Conquistámos a licenciatura, depois reivindicámos o mestrado e conquistámos o mestrado e agora reivindicamos o doutoramento, uns mais que outros, porque eu acho que os doutoramentos devem ser dados por universidades. Tenho uma posição diferente. Olhando ao que o Nelson diz, justamente a etapa com os cursos profissionais podia ser o embrião dos primeiros cursos que TESP, que algumas instituições chamam apenas TESP, está errado, de acordo com a criação dos cursos, porque o C de curso é fundamental, como no 7, porque se no 7 tirarmos o C, fica ET. Não são os cursos ET, eram os 7. E agora são os que TESP, porque ninguém sabe bem o que é o senso comum, mas são cursos de pequena duração, sem atribuição de grau académico. O grau académico em Portugal, neste momento, começa com licenciatura, não é? E poderia ser, efetivamente, pensar nestas áreas mais próximas desse tecido, usando uma palavra que me é cara também, que o professor João Gabriel falou, que é o da mediação, não é? Aliás, eu sou coordenador do único mestrado no país em mediação intercultural e intervenção social, não é? Porque tem que ser nesta base da escuta ativa da autarquia e destes professores e destes alunos que estão na etapa, que curso de curta duração poderíamos ter, quantos poderíamos ter, como nós fizemos em Torres Vedras. E depois tem a vantagem, é que justamente aí a meritocracia é funcional. Se o aluno quer exercer uma profissão ao final do seu TESP de 2 anos, ele está preparado para exercer. Se o aluno quer ingressar no Politécnico que lhe oferece esse diploma, que não é título académico, não? Pode continuar e tem equivalências. Portanto, Nelson, ideia fantástica, fantástica, vamos a isso. E estamos a entrar na reta final deste nosso webinar, naquele momento em que sentimos vontade de conversar mais, e por isso eu vou dar apenas a palavra numa ronda final a cada um dos oradores, para nos dizerem assim, há muito trabalho a fazer, mas a questão que coloco é, estamos no bom caminho, e isto para cada um de vocês é encerrar esta sessão. Portanto, começamos pela ordem que tivemos inicialmente, professor João Gabriel, depois professora Ana Paula e professor Ricardo Vieira, esta nota final que vos desafio. Quer dizer, na minha perspectiva, temos plenas condições para, enfim, seguindo o lema desta conversa, para aproveitar o conhecimento que temos, de todas as proveniências, não é obviamente unidirecional, para melhorar, enfim, o nosso desenvolvimento, para obter mais prosperidade para todos, porque não há nada num mundo então tão conectado como atualmente existe que nos impeça ou que nos impossibilita a cabeça de fazermos coisas que sejam relevantes seguramente para nós, mas para o mundo no seu conjunto, e portanto e Pombal em particular, com enfim, tanto dinamismo tem mostrado ao longo dos anos, não há nenhuma razão para estar arredado desse mundo de possibilidades que se estende à nossa frente.
Ana Paula. Eu concordo com o meu colega, estamos com certeza no bom caminho, nós temos todas as ferramentas e todas as condições necessárias em ambos os lados, tanto do lado das instituições do ensino superior como do lado dos diferentes intervenientes em todo este processo. E, portanto, temos só que tentar usar o melhor possível esse conhecimento para atingir o tal desenvolvimento, e talvez o que nos falta um pouco é melhorar as vias de comunicação. Não estou a falar das estradas, isso também precisamos, mas especialmente nós aqui deste lado, deste interior a sério, não aquele interior que estava a falar o Ricardo há pouco, deste interior a sério aqui mais para dentro, e portanto acho que precisamos provavelmente de melhorar os meios de comunicação, como já foi dito por João Gabriel, o facto de a existência de uma entidade qualquer, tanto no lado das autarquias, por exemplo, como do lado das instituições do ensino superior, que já vai havendo, uma entidade que faça essa mediação, que procure, que identifique as necessidades, que monitorize essa ligação. Portanto, talvez aqui seja necessário melhorar um pouco a forma de comunicação, mas estamos com certeza no bom caminho. Ricardo. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Fiz aqui uma estatística rápida. É a terceira vez que eu falo em Pombal. Uma vez foi, não consigo ir aqui à procura da data, mas se tivesse mais um minuto iria. Foi na biblioteca para professores. A segunda vez foi no teatro para especialistas de educação e depois vinha a receber até um prémio de, não sei o que, da cultura do município de Pombal. E hoje aqui neste grande auditório. E em todas as 3 vezes que eu falei para Pombal e em Pombal, fui convidado pelo PSD. Fantástico. Eu que não sou do PSD, nem de nenhum partido, mas tenho que dizer isto. Não é? E tenho grandes amigos no PSD, no PS, claro, e outros mais. Portanto, obrigado, Pedro, por isso. É como se a maior parte das pessoas voltassem a acreditar nessa máxima de que os santos da terra não fazem milagres. Hoje não fizeram aqui milagres, mas mostraram que existem e que têm ideias, não são do outro mundo. Apesar de serem da universidade, não são do outro mundo, são deste mundo, mas talvez com estas nossas ideias, em mediação com as ideias dos autarcas e dos munícipes, reparem que esta intervenção mediadora tem um bom exemplo, por exemplo, nos orçamentos participativos. Às vezes as pessoas não sabem o que é mediação comunitária. Bom, um bom exemplo é o orçamento participativo, não é? Há uma escuta ativa do público e, portanto, não há uma imposição de uma política, não é? Isso é fantástico. E, portanto, eu gostaria que esta conversa não ficasse por aqui, que viesse a aprofundar-se em torno da empiria, dos dados empíricos de Pombal, concretamente, não é? Tínhamos hoje a introdução teórica que foi fantástica, não é? E viéssemos a falar das potencialidades identificadas não só pelo exterior, pelo especialista, porque as potencialidades também têm que ser detectadas em mediação por quem vive. O diagnóstico social não é feito por artes mágicas por quem vem de fora, tem que ser em diálogo com quem está e listar as grandes ambições da população para podermos juntar estas sinergias e virmos a pensar numa cidade de Pombal mais cosmopolita e como nó central de uma grande região que vai ser do Portugal e do mundo, que é a região centro, Leiria, ou oeste, e Coimbra também podemos dar as mãos. Eu não me importo de fundir com a Universidade de Coimbra. Se o meu presidente insistir em querer ser politécnico, eu vou fazer um movimento, vamos juntar-nos a Coimbra. Obrigado, Sr. Professor. Obrigada pelas intervenções, por terem participado nesta agradável sessão. Relembrar que este webinar ficará disponível nas plataformas do PSD de Pombal e também da comunidade, porque esta plataforma ADN 236 é suprapartidária e todos aqueles que não puderam ver aqui as suas questões colocadas, o desafio é aceder à plataforma ADN 236 e colocar também as suas sugestões, não só sobre esta área, mas sobre todas as áreas que estão disponíveis nesta plataforma. E, portanto, em jeito final, um agradecimento
Agradecimento também pelo convite para estar presente nesta sessão, neste papel que muito me orgulhou e muito me honrou com tão ilustres pessoas. É sempre bom ouvir. Dar nota também que este ciclo de webinars irá continuar no próximo dia 17 de março, com o tema Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 e o Desenvolvimento Local. E para encerrar oficialmente esta sessão, convido novamente o Presidente da Conselhia do PSD de Pombal, Pedro Pimpão, a usar da palavra. Obrigado, Carolina, e eu tinha a certeza que isto ia ser uma sessão super interessante e concretizou-se, e por isso termino esta sessão também de coração cheio ao ouvir-vos e ao sentir cada uma das palavras que iam dizendo, porque é realmente muito interessante perceber as vossas partilhas e perceber que as potencialidades que temos no Conselho de Pombal também são vistas como um desafio por quem, como vós, que está fora diariamente do nosso Conselho, mas continua a pugnar pelo desenvolvimento do nosso território, e isso é muito interessante. E por isso, aos meus amigos João Gabriel Silva, Ricardo Vieira e à minha recente amiga Ana Paula Duarte, agradeço o entusiasmo que colocaram nesta sessão e fica já aqui prometido que o caminho faz caminhando e que temos já um compromisso assumido de realizar depois uma sessão presencial e também no desafio que o Ricardo nos lançou, também colocarmos aqui alguns dados mais concretos de algumas iniciativas que possam ser empreendidas, também para colocar na prática aquilo que foram defendendo ao longo desta sessão e que eu acho que passa muito por estreitarmos aquilo que são os laços de comunicação entre o território e quem faz parte do território e o conhecimento que é produzido nas instituições de ensino superior, e por isso é bom também saber nós aqui em Pombal que continuamos a ter aqui verdadeiros embaixadores do desenvolvimento do nosso Conselho fora do nosso território, porque hoje também é verdade que o território não tem fronteiras e o conhecimento também não tem fronteiras, e por isso agradecer-vos a vossa participação e os vossos contributos, com uma palavra especial também para a Carolina, que eu disse-vos que é uma moderadora que tem já aqui uma experiência vasta nesta área e que conduziu de forma sublime esta nossa sessão, à equipa de apoio técnico também que suportou este nosso webinar, e dizer-vos que, para terminar, Pombal também conta muito convosco. Há aqui uma massa crítica de pombalenses espalhados pelo mundo inteiro, que eu acho que é cada vez mais importante que se continuem a identificar com o nosso Conselho e que continuem a disponibilizar o seu conhecimento, as suas relações, as suas experiências para contribuirmos para o desenvolvimento do nosso Conselho e para que nos assumamos, como o Ricardo nos lançou o desafio, como um verdadeiro marco também de desenvolvimento aqui da região centro. Eu acho que temos todas as condições do ponto de vista da localização estratégica e das acessibilidades e do nosso historial. Nós temos uma história com centenas de anos para nos podermos afirmar aqui como um marco de desenvolvimento económico e social da nossa região e do nosso país, que precisa também aqui de territórios cada vez mais dinâmicos e mais atrativos. E por isso, obrigado a todos, do fundo do coração, e vamos nos vendo por aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.